O comentário de Fabiano Baldasso, Gabigol no Grêmio. Não é isso, mas é isso também. Acabou o programa, obrigado! Um grande abraço. A manchete! Não é isso. Eu tava me preparando para fazer assim. Vamos lá, vamos devagar. JB, sonhar é permitido e não custa nada. Tá. E o Grêmio se dá o direito de sonhar. Na verdade, o Renato, tá? Como o Renato entrou no circuito de contratações do Grêmio e ele assume esse protagonismo agora, as informações começam a vazar dos contatos que o Renato fez na última sexta-feira, entre eles o Rodrigo Muniz, que nós falamos aqui que o Furran rejeitou, e o Renato ligou para o Gabigol, tá? Essa informação é confirmada dentro do Grêmio, houve o contato, Renato pegou o telefone, conversou, é amigo do Gabigol e foi sondar a situação do atacante, que vive um período meio instável lá no Flamengo. O Gabigol ele já namorou com o Corinthians, flertou por muito tempo, a saída não foi facilitada pelo Flamengo, gerou até um mal-estar. O contrato do Gabigol vai até dezembro desse ano, o Flamengo já sinalizou com uma renovação, mas isso nunca andou, tá? Ela é muito discutida, mas ela não anda, e o Grêmio foi saber a respeito do atleta. Tá. Qual é o problema? Não é dinheiro. Não é dinheiro porque o Grêmio tem parceiros e pagar 2 milhões pro Gabigol pode ser viável. Sério? Desde que os parceiros comprem a ideia e o Grêmio acredita que eles comprariam. O problema é o desejo do Gabigol. O Gabigol é um atleta que hoje, tá? Ele pensa no Corinthians, mas está muito bem colocado no Rio de Janeiro. E esse negócio, ele é considerado quase inviável. Mas quase não é inviável. O Grêmio flertou, ligou e viu que o negócio é muito difícil. Mas teve contato. Se tu quiser sonhar, tu pode sonhar. Bagé, tu quer sonhar ou tu não quer sonhar? Eu penso assim, ó, se tem... Existiu, tá? Primeiro ponto é esse. Mas aí eu vou pela parte prática agora. O Grêmio fez questão de, entre aspas, deixar que isso vazasse. O Renato é amigo do Gabigol e amigo de vários outros jogadores, né? Até a gente falava fora do ar aqui, eu já estou preocupado que daqui a pouco o Renato traga o Rodrigo Caio, que está com o joelho do tamanho da minha cabeça e está sem contrato. Daqui a pouco o Grêmio quer um zagueiro, né? Se for só pela amizade. Mas vamos para uma questão prática. O Gabigol tem contrato até o final deste ano. O Gabigol custaria hoje no mercado nacional algo superior a 30 milhões para pagar, 30 milhões de euros para pagar e retirar ele. O Grêmio, ou eu não estou entendendo mais nada, porque nos últimos dias o Grêmio estava quase passando um pires para fazer uma vaquinha para comprar pão. Porque se dizia que não tinha dinheiro, que o torcedor tinha que compreender, que o custo de folha já tinha sido utilizado, aquela gordura que o Grêmio tinha prometido. Tá bom, então vamos acreditar que o Renato ligar pro Gabigol e conversar é normal e o Renato está fazendo o correto. Eu ia me preocupar se o Renato ligasse pro Marcelo Moreno, né? Porque teve um tempo atrás aí que me prometeram o Cavani e eu acordei com o Churim. Depois me prometeram o Gaston Ramírez, que era da Sampdoria, eu acordei com o César Pinares, que muito torcedor nem lembra mais. Então, neste momento, pagar 2 milhões para o Gabigol é do jogo, se pagava mais do que isso para o Soares, não estou comparando jogadores, mas o Gabigol, se ele vem para o Grêmio, ele vende camisa, ele associa novos seguidores, tem tudo isso no combo. Porém, o Corinthians, que é o novo rico do futebol brasileiro pelos patrocínios que tem, ofereceu tudo que podia e o Flamengo disse não. Porque não é só o Gabigol ser amigo do Renato ou querer jogar. Não vamos entrar nessa, porque tá todo. Eu vi hoje nos comentários que é o seguinte: só falta o cara dizer, não, ele tá louco, ele não aguenta mais ver o Cristo Redentor, ele quer ver a usina do gasômetro. Então ele vai vir a Porto Alegre. Não é assim, senhores. A gente tá falando de um jogador. Ipanema ou Lami? Eu acho assim, ó. Tu buscar esse tipo de jogador, parabéns, tem que ser isso para pensar. Só que tem uma outra coisa embutida nisso. Quando o Renato fala com o Gabigol, e isso é confirmado que houve o contato, ele passa o problema de novo para a diretoria, porque ele joga a régua lá em cima e é isso que nós torcedores queremos. Agora, se a diretoria não conseguir alguém próximo do Gabigol, sofre o problema de novo. Eu já estou indo para o além, eu estou indo para a prática, porque é um sonho, só que nesse momento ele é quase impossível. Em relação ao Gabigol, cara, o Gabigol é o segundo maior jogador da história do Flamengo. Só não é maior que o Zico na história do Flamengo. O Gabigol tem idade absolutamente auge de jogador de futebol. Se eu não me engano, tem 27 anos de idade ainda. Isso. O Gabigol é ídolo da torcida do Flamengo. O Gabigol joga no clube que mais paga do futebol brasileiro. O Flamengo está cobrando 5 milhões de euros para liberar o Thiago Maia, que eles não querem mais. O Flamengo tá colocando um valor absurdo, quase inviável, para liberar o Thiago Maia para o Inter. Que é um jogador que o Tite não quer mais, que a torcida do Flamengo não quer mais. Imagina o que seria em relação ao Gabigol. Então isso é uma utopia, tá? O Gabigol não vai jogar no Grêmio. Ah, mas o Renato ligou para ele. Cara, eu vou dizer uma coisa. Essa expectativa, essa régua que o Bagé coloca, ela pode ser positiva, porque mostra que o Grêmio, de repente, está buscando alguma coisa de muita expressão para substituir o Soares,
mas ela também cria uma expectativa, gente. Nós estamos abrindo o programa aqui falando do Gabigol no Grêmio. E o Gabigol não vem pro Grêmio. Tu imagina se o Grêmio me aparece com o Daverson amanhã. O que acontece com a torcida do Grêmio? Plano B. Porra. Então, assim, esse tipo de coisa eu não sei se é saudável para a torcida do Grêmio. Porque eu tenho, neste Eu acho momento. que saudável é, Baldasso. Neste momento no almoço, tem algum gremista falando pro outro: tu viu que o Gabigol vai vir pro Grêmio? Certamente Mas tem. aí que tá. Eu concordo contigo em quase tudo que tu falasse. Eu penso que saudável é. Porque o grande problema do torcedor do Grêmio eram alguns nomes que estavam sendo colocados como possibilidade. O Gabigol é um cara fora da curva. Agora, tem que se avaliar justamente esse rebote. A partir do momento em que o Renato... Porque o Renato não vai... Ele não vai tentar... O Renato trouxe uma série de jogadores que alguns não deram certo. Mas a grande maioria era tudo cara de bola. Era tudo cara bom jogador. Não era nenhum que estava morto lá. E alguns ele só recuperei o cara e tal. Mas eram bons jogadores a grande maioria. O Renato não vai tentar bagre. O problema é que o Renato tá mirando um cara quase impossível, né? Porque no futebol nada é impossível, mas ele é quase impossível. E o que pode ser mostrado se não vier um... Deixa eu perguntar para Dávila, especialmente o pensar Dávila, grande que é vale. o especialista em formações do Grêmio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para saber o tamanho do que o Grêmio está procurando. E não é o Gabigol. Todos nós aqui concordamos que o Grêmio pagar 2 milhões de reais para um extra sério, o Grêmio conseguiria pagar porque tem os parceiros que ajudaram no Soares e ajudariam de novo. O Grêmio tem bala, tem poder para fazer uma contratação de 10, 15 milhões de euros neste momento, que seria um jogador deste tamanho para custar 2 milhões de reais por mês? Não, assim não. 10 milhões de euros não. O Grêmio Ele não custaria mais, né? isso. Se tu botar o combo, custaria muito mais. O ponto aqui é que a gente está discutindo o Gabigol e o Grêmio tem que discutir o Gabigol. O Grêmio fez uma promessa em dezembro que ia atrás de um centroavante ou de um atacante, não do mesmo patamar, mas próximo do patamar do Luis Soares. Então discutir o Gabigol é o normal na situação. Não é o normal. É que o Gabigol, se o Gabigol estivesse jogando hoje, por incrível que pareça, na Inter de Milão, como ele já jogou, no Benfica, era mais fácil contratado que no Flamengo. Sim. Porque assim, o Flamengo não vai... Vamos lá, o Grêmio consegue 10 milhões de euros, o Grêmio consegue 15 milhões de euros. O Flamengo não vai querer liberar para um time brasileiro por esse valor. Corinthians. O Flamengo não liberou pro Corinthians. Então, assim, se fosse um time europeu e o Gabigol tá lá fazendo seus golzinhos, tá numa boa fase e tal, mas não é um negócio espetacular, ele quer voltar e tal, o time europeu vai dizer, tá, vai pro Brasil. Aqui tem um grande problema de o Flamengo não vai querer liberar para um time do naipe dele. Sabe qual é o ponto, JB? É que o Grêmio vai atrás do Gabigol, que é um nome difícil, quase inviável, porque quem está atrás no mercado de jogadores agora é o Renato. E o Renato, ele tem um leque de conhecimento, tá? De mercado dos parceiros. E isso não é um julgamento. Ele está tentando desenrolar com os amigos dele. E ele falou isso na última entrevista coletiva. Olha, eu não gosto, mas às vezes eu pego o telefone e falo até com empresários. Ele tá falando ele gosta de falar com o empresário. É o Renato, mas tu gosta de falar com o empresário. Todo mundo fala com o empresário. Isso não é uma crítica, é engraçado. Mas não é, o Renato fala com o empresário. Como é que é impossível o Renato não falar com o empresário? Automaticamente ele vai ligar pra quem? Ele tá lá. O Renato, ele vai ligar pro Gabigol, ele não vai ligar pro Benzema. Imagina eu dizer assim, não gosto de falar com um repórter, comentarista. Não, os caras estão no meu meio. Mas tem gente que não gosta. Mas o JB, tentando compreender, a gente conhecendo a maneira que o Renato costuma se comunicar, a maneira que o Renato vive, cara, o Renato sabe o tamanho que ele tem. O Renato pega o que ele vê hoje. É uma oportunidade. Porque ele olha lá, o Gabigol é reserva no Flamengo. Não renovou. Todo mundo sabe que o Gabigol está pedindo pro Flamengo, 5 anos e 3 milhões e meio de salário, é para não ficar. O Gabigol, a entrevista do Gabigol no Podpah, ele só faltou dizer pro Mítico e pro Igão, por favor, façam campanha porque eu preciso vir pra cá. Ele queria ir pro Corinthians, porque é o estado onde ele nasceu, porque ele vai também para uma grande torcida. Não, provavelmente seria uma grande transferência. Nem sei, mas é que tem esse peso, né? De quando chega a proposta de Corinthians e de Flamengo, os jogadores pensam diferente de qualquer jogador em nível de futebol brasileiro. Porém, o que o Renato vê? Ele não vai jogar com o Tite, tem uma série de atritos e tudo mais. O Renato viu a oportunidade. Bom, se tem alguém que pode convencer o Gabigol, é o Renato. Ponto. Daqui pra frente, a coluna dos contras é muito maior do que a dos prós. Tá, mas pelo menos na minha leitura. Se tem uma pessoa, tá, que pode convencer o Gabigol a jogar no Rio Grande do Sul, é o Renato. Porque o Renato também odeia o Rio Grande do Sul e trabalha aqui há anos, né? Ele tem argumentos suficientes. Eu não odeio o Rio Grande do Sul. Ele gosta o Renato convencer uma pessoa a trabalhar aqui. O Renato diria pro Gabigol, eu sei que Porto Alegre é um horror. Porto Alegre não tem nada aqui em Porto Alegre. Mas não tem ponto turístico, não tem, o clima é uma porcaria. Não tem praia. Não tem praia, não tem nada, mas eu aguento, diria o Renato. Mas Porto Alegre tem praia, é água doce, mas tem praia.